Revelado. Faxineira de gêmeos trancada pela governanta. O que o milionário descobriu é incrível. Era um sábado ensolarado, e o sol brilhava forte sobre a mansão de luxo onde Maria, uma faxineira de 35 anos, lutava para criar seus gêmeos, Pedro e Ana. A música alta e risadas ecoavam pelo jardim repleto de flores exuberantes, enquanto para ela, aquele cenário parecia um conto de fadas distante, uma realidade que nunca poderia alcançar. Dentro da mansão, sempre havia o olhar frio da senhora Helena, a governanta que tratava Maria como se fosse invisível, uma sombra nas sombras. Aquele dia, no entanto, parecia diferente. Maria tinha ouvido rumores de que o milionário senhor Eduardo organizaria um evento chique, e ela foi chamada para ajudar na preparação. Seu coração pulsava com a expectativa. Seria uma chance de mostrar seu valor. Enquanto arrumava as mesas decoradas com toalhas de seda e arranjos de flores, ela não conseguia afastar a sensação de que, embora estivessem ali, ela sempre seria um peixe fora de água. Precisamos ser rápidos, disse a senhora Helena, com sua voz cortante. Mas Maria, determinada, queria mais do que apenas fazer bem seu trabalho. Ela sonhava por um futuro melhor para os filhos. Durante a arrumação, ouviu cochichos sobre como as funcionárias estavam sendo maltratadas, exploradas, e sua indignação cresceu. Como alguém poderia tratar outra pessoa assim? Essas vozes eram suas, e ela sentia que tinha que lutar por elas. Quando a agitação aumentava e a festa se aproximava, Maria se viu na despensa, onde, para sua surpresa, encontrou o senhor Eduardo. Ele era diferente do que ela imaginava. Com um olhar sincero, ele falava sobre suas frustrações em relação ao tratamento que os trabalhadores recebiam. Sinto que as coisas precisam mudar, disse ele, enquanto Maria, emocionada, começava a abrir seu coração. Era a primeira vez que alguém parecia vê-la de verdade, e isso a deixou ofegante. Mas como a vida muitas vezes é cruel, a senhora Helena apareceu no momento mais delicado e, num ataque de fúria, trancou Maria na despensa tentando silenciá-la. O desespero tomou conta dela. O que aconteceria agora? Enquanto isso, Pedro e Ana notaram a ausência da mãe. Com bravura infantil, eles foram até a mansão, sem saber exatamente o que fazer. Temos que encontrar a mamãe, gritava Ana com olhos cheios de determinação. As batidas nas portas ecoavam agora pelo corredor, enquanto os gêmeos enfrentavam seus medos. Mãe, onde você está? Pedro chamava com toda sua força. E com o som de sua inocência, conseguiram fazer o que muitos adultos não se atreveriam: libertar Maria. A emoção daquele momento era palpável. Ela abraçou os filhos com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitos estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com seus gêmeos ao lado, Maria decidiu que não poderia mais calar-se. Em uma reunião comunitária promovida por Eduardo, as vozes de todos começaram a se misturar, e Maria se sentiu empoderada. Era hora de se levantar. Ela tomou a palavra, e seu testemunho sobre os abusos ressoou como um grito de liberdade na sala. A expectativa era palpável, e um murmúrio começava a se formar. O que acontecerá agora? Até onde Maria e sua família estarão dispostos a ir em busca de dignidade e reconhecimento? A luta estava apenas começando. A sala estava cheia, as vozes se misturando em um ambiente carregado de tensão. Maria, com os gêmeos ao seu lado, sentiu o coração acelerar. Ela respirou fundo, e entre lágrimas de emoção e adrenalina começou a falar. Meu nome é Maria e eu sou faxineira na mansão do senhor Eduardo. As palavras saíram numa mistura de nervosismo e determinação. As atenções se voltaram para ela e por um instante, o sussurro da multidão deu lugar ao silêncio. Ela falou sobre os abusos que presenciou, sobre como as funcionárias eram tratadas como objetos, sem voz nem vez. Cada frase que saía de sua boca carregava o peso da indignação que vinha alimentando todos aqueles anos. As expressões nas faces ao seu redor mudaram de curiosidade para compaixão. Sentimento de solidariedade começou a surgir, um eco do sofrimento que muitos ali também viviam. Enquanto Maria falava, seus filhos a observavam com admiração e um pouco de medo. A coragem da mãe era inspiradora, mas para eles, era como estar em um sonho em que tudo poderia mudar. Pedro segurou a mão de Ana, e ela apertou com ainda mais força. A gente precisa do nosso espaço, da nossa dignidade, Maria concluiu, o olhar firme.
Se não lutarmos por nós mesmos, quem o fará? Os murmúrios aumentaram na sala. Alguns começaram a acenar com a cabeça em concordância. Era a primeira vez que uma voz tão frágil se tornava tão poderosa. Maria percebeu que ela não estava sozinha, que havia uma comunidade inteira disposta a se levantar. Eduardo, de pé, observava Maria com respeito e uma nova determinação. O que aconteceu aqui hoje não deve ser esquecido. Vamos fazer mudanças, precisamos ouvir a cada um de vocês, disse ele, e suas palavras ecoaram como um incentivo que possibilitava a transformação. Enquanto a reunião acabava, Maria imaginava como seria sua vida após aquele dia. Poderia finalmente proporcionar um futuro melhor para Pedro e Ana. O peso das responsabilidades que antes a sufocava parecia um pouco mais leve agora. Porém, uma sombra de dúvida ainda pairava sobre sua mente. A senhora Helena não deixaria barato. O que ela faria agora? Na saída, Eduardo se aproximou de Maria. Você teve coragem, e isso é admirável. Quero que você se torne uma representante das funcionárias. Juntas podemos fazer a diferença. Maria não sabia se devia acreditar naquilo. Era um passo audacioso e ao mesmo tempo aterrador. Estaria pronta para enfrentar mais uma batalha? Ao voltar para casa com os gêmeos, suas esperanças estavam renovadas, mas também suas preocupações. O que aconteceria se a governanta descobrisse? E antes que pudesse formular uma resposta, Pedro olhou para ela com um brilho nos olhos. Mamãe, você vai ser como uma heroína? A pergunta do filho a fez sorrir, mas também a fez pensar. A luta apenas começava e todo herói precisa de coragem para enfrentar o que vem pela frente. Maria prometeu a si mesma que não pararia agora. Mas com a senhora Helena observando, a batalha seria intensa. Uma angústia crescente tomou conta dela ao imaginar como seria a reação da governanta a tudo isso. E se ela tentasse retaliar? No dia seguinte, ao invés de sua rotina normal, poderia ser o ponto de partida de um conflito ainda maior. Maria respirou fundo, e enquanto seus gêmeos brincavam, ela sabia que uma tempestade estava por vir. Jamais poderia subestimar o poder que a senhora Helena ainda tinha. Como ela se protegeria e o que realmente estava por trás do agir da governanta? A luta pela dignidade estava apenas começando, e as respostas poderiam ser mais dolorosas do que ela imaginava. Maria acordou com o sol entrando pela janela, iluminando o pequeno quarto em que dormia com os gêmeos. O calor da luz parecia carregado de expectativa, mas uma sensação de apreensão pesava em seu peito. Hoje era o dia em que ela se tornaria representante das funcionárias na mansão, e a ideia de confrontar a senhora Helena fazia sentir-se dividida entre empolgação e terror. Enquanto preparava o café da manhã, Maria olhou para Pedro e Ana, que ainda bocejavam sonolentos à mesa. O sorriso deles a encorajou e trouxe um pouco de calma. Ela prometeu a si mesma que faria tudo o que fosse necessário para dar a eles um futuro diferente. O que aconteceria, porém, quando a governanta soubesse de sua nova posição? O coração dela disparou ao imaginar os possíveis desdobramentos. Assim que terminou de preparar tudo, vestiu-se com uma blusa limpa e uma saia que, embora simples, a fazia sentir-se poderosa. Olhou para os gêmeos e disse: "Hoje mamãe vai fazer algo muito importante. Torçam por mim." Eles assentiram com entusiasmo, e ela sentiu um nó na garganta. Aquela era a primeira vez que lutaria não só por si mesma, mas por todos que sofriam em silêncio na mansão. Ao chegar ao trabalho, a atmosfera era pesada. As funcionárias a cumprimentaram com sorrisos encorajadores, mas havia um temor palpável no ar. Maria respirou fundo e tentou se concentrar na reunião que aconteceria mais tarde. Enquanto aguardava, seus pensamentos vagaram até a imagem da senhora Helena. Lembrou-se de como a governanta sempre vigiava cada movimento, como um lobo à espreita. O que ela diria se soubesse do papel que Maria assumiria? Finalmente a reunião começou. Eduardo estava presente, e outros representantes da comunidade também haviam chegado. O clima era de esperança e inquietude. Maria sentou-se próxima aos outros, suas mãos frias suando enquanto a ansiedade apertava seu estômago. Quando Eduardo pediu a palavra, o silêncio na sala foi sepulcral. Ele fez um discurso inspirador, reafirmando a necessidade de respeito e dignidade para todos os trabalhadores. Ele falava e ela sentia que sua própria história se entrelaçava na mensagem dele. No entanto, no fundo, algo a inquietava. O olhar gelado que ela reconhecia de Helena penetrava sua mente. As palavras de Eduardo foram interrompidas pelo som brusco da porta se abrindo. A senhora Helena entrou, seu vestido preto tão opressivo quanto sua presença. O ambiente congelou instantaneamente e Maria sentiu seu coração pular. Achei que já tinha até me esquecido do seu pequeno discurso. Maria, a governanta disse com um sorriso mordaz.
Mas você realmente acredita que legais irão mudar alguma coisa aqui? As palavras da senhora Helena caíram como pedras, e Maria percebeu que a batalha pela dignidade não seria apenas profissional, mas também pessoal. O calor em seu rosto subiu enquanto a raiva crescia. Ela queria responder, queria desafiar a governanta ali, na frente de todos, mas um fio de dúvida a paralisava. O que mais Maria poderia fazer além de lutar? Como enfrentaria aquela mulher que era sinônimo de opressão e medo? Mas naquele olhar de desprezo, uma chama acendeu dentro dela. Ela poderia ser essa heroína que seus filhos acreditavam que ela já era, mesmo que sua voz tremesse. Em questão de segundos, Maria sabia que não poderia deixar que o medo a controlasse. Agora era ou nunca. Ela se levantou e mesmo que sua mão tremesse levemente, sua voz saiu firme. Eu não vou me calar mais. Não posso e não vou permitir que o medo governe a minha vida e a vida das minhas colegas. Os olhos da senhora Helena se estreitaram, e um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto todas as funcionárias observavam a cena. O resultado daquela decisão não poderia ser previsto, mas uma coisa era certa, a luta tinha acabado de começar. E era uma luta que Maria sabia que mudaria não apenas a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Afinal, quando a coragem se une à esperança, a força é capaz de mover montanhas. Mas até onde Maria estaria disposta a ir? Afinal, o que a aguardava? A partir daquele momento poderia ser ainda mais devastador do que a própria opressão que tentava derrubar. Maria estava em pé, um turbilhão de emoções correndo dentro dela. As palavras que tinha acabado de proferir reverberavam na sala. Ela nunca se sentirá tão viva, tão forte. Mas, ao mesmo tempo, a incerteza e o medo a envolviam novamente. Os olhos da senhora Helena eram como faróis, revelando um abismo de raiva contida. Você acha que isso mudará alguma coisa? Que todos aqui vão começar a te respeitar por causa de um discurso emocionado? A senhora Helena disparou com uma voz cortante. O riso de escárnio ecoou pela sala, e as funcionárias que antes pareciam admiradas, agora pareciam temerosas. Maria sentiu um nó na garganta, mas desta vez não permitiria ser paralisada. Ela olhou ao redor e viu os rostos das suas colegas. A ansiedade as primia, mas havia também um lampejo de admiração. Se não formos nós a lutar por respeito, quem lutará por nós? Não podemos permitir que continue assim, respondeu Maria com mais firmeza. Uma funcionária levantou a mão e com hesitação disse, eu quero ajudar também. Temos que unir nossas vozes. O encorajamento dela foi como um bálsamo, uma onda de força crescente. Outras mulheres começaram a se manifestar, cada uma compartilhando suas histórias e suas dores, e logo a sala que antes estava dominada pelo medo começou a se transformar em uma arena de força coletiva. Senhora Helena, percebendo que havia perdido a batalha verbal, cruzou os braços e observou com ódio. Maria a encarou e pensou, esta é a hora. Ela se comprometeu a não deixar que o receio a dominasse novamente. Precisava reunir todas na luta que começava a tomar forma, por mais intimidadas que estivessem. Assim que a reunião chegou ao fim, Maria saiu sentindo-se revigorada. Todo aquele espírito renovado parecia incongruente com o olhar implacável de senhora Helena em sua mente. Havia um eco de esperança, mas uma parte dela ainda estava inquieta, mágoas antigas e incertezas emaranhadas no coração. Ao sair da mansão, o sol brilhava intensamente como se celebrasse o novo amanhecer. Maria caminhou na direção da estação de ônibus, revivendo as vozes das colegas. Juntas somos mais fortes, pensou, mas logo sua mente desviou para o que poderia voltar a acontecer. A ira de Helena parecia ainda mais ameaçadora. A cada passo, ela sentia que mesmo que tivesse dado um passo à frente, ainda havia muito a fazer. O que a senhora Helena poderia preparar em retaliação? O coração de Maria acelerou. Aquela mulher poderia ser implacável. Quando chegou em casa, os gêmeos a aguardavam na porta, seus sorrisos iluminando o ambiente. Maria os abraçou com força, como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha ancorada. Mas enquanto ela os olhava, perguntava-se se conseguiria suportar a tempestade que certamente se aproximava. Mamãe, você está bem? Pedro estava preocupado, e Maria decidiu que precisava ser transparente com eles. Estou, amor, mas o trabalho está complicado. Às vezes precisamos lutar para conseguir o que é certo, Maria disse, segurando as mãos deles. Dentro dela, uma chama ardia, a determinação de lutar por um futuro melhor não apenas para eles, mas para todas as mulheres que conhecia. Naquele momento, tudo parecia incerto, mas uma nova esperança começava a brotar. O que viria a seguir não poderia ser predito, mas Maria estava determinada a enfrentá-lo.
No dia seguinte, ela se encontraria com algumas colegas para discutir estratégias, mas a lembrança dos olhos gélidos da senhora Helena ainda a acompanhava. Enquanto isso, uma sombra se movia na mansão, e alguém que estava ali observando tudo tomava notas. O que seria isso? Qual seria o impacto dessa vigilância silenciosa na luta de Maria? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Maria acordou com o sol já alto, os raios filtrando-se pelas cortinas como se iluminassem não apenas o quarto, mas também seu espírito. Era dia de reunião, e apesar da ansiedade que apertava seu peito, um sentimento profundo de responsabilidade a impulsionava. Os gêmeos ainda dormiam, e antes de sair, ela se deteve por um instante, admirando-os. Tudo isso é por vocês, pensou com um aperto no coração. Ao chegar ao café da manhã, sentiu a energia da casa mudada. A cozinha estava o caos habitual, mas havia algo diferente no ar. Quando Pedro e Isabela entraram, seus rostos estavam radiosos, como se já soubessem que aquele seria um dia importante. Mamãe, vamos fazer um cartaz para você, para mostrar que você é forte, gritou Isabela com os olhos brilhando de entusiasmo. Aquelas palavras tocaram Maria profundamente, eram uma pequena lembrança do porquê ela lutava. Com um sorriso falou: sim, amor, vamos fazer algo bem bonito. Após o café, ela deu alguns últimos conselhos aos filhos. Lembre-se, eu amo vocês e estarei sempre aqui, não importa o que aconteça. Dando um último abraço apertado, Maria respirou fundo. O caminho até o trabalho era uma montanha-russa de emoções. Enquanto ela caminhava, cada passo a aproximava do desafio que a aguardava. No escritório, à medida que suas colegas chegavam, um clima de expectativa pairava no ar. Maria verificou se todas estavam prontas para enfrentar a resistência de Senhora Helena. O que talvez elas não soubessem era que a governanta estava se preparando para um contra-ataque. Seus olhos brilhavam com uma frieza calculada, ela tinha cartas na manga. Maria organizou a sala, e ao ver as mulheres reunidas, um calor subiu pela sua espinha. Estamos aqui não apenas para lutar por nós, mas por todas as que não têm voz. Se cada uma de nós der um passo à frente, estamos mais perto de conquistar o respeito que merecemos, começou ela, e os rostos dos outros brilharam com determinação. As histórias compartilhadas aquela manhã eram profundas e verdadeiras. Cada mulher trouxe à tona suas dificuldades, e à medida que falavam, o sentimento de união cresceu. Mas mesmo com toda a força daquelas vozes, Maria sentia a sombra da senhora Helena pairando sobre elas. Havia algo naquele olhar que a preocupava. Quando a reunião parecia chegar a um clímax de empoderamento, Maria notou uma figura na porta. Era Ágata, uma funcionária que havia se afastado por conta do medo. Maria congelou. Ágata, você veio? Perguntou, seu coração acelerado. Ágata então deu um passo à frente e disse: eu não posso mais ficar em silêncio. Eu sei de coisas que podem mudar tudo. Aquelas palavras encheram a sala de murmúrios e olhares curiosos. A tensão estava palpável. O que será que ela tinha para contar? A expectativa era tão alta quanto a adrenalina que pulsava nas veias de Maria. O que poderia ser essa revelação? O que mais estava escondido nas sombras da mansão da senhora Helena? Maria sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. Com todos os olhares voltados para Ágata, o ambiente estava prestes a se transformar. Maria sabia que o destino de todas as mulheres reunidas ali dependia daquela revelação. Ágata, por favor, nos diga, começou. Em um instante, tudo poderia mudar. Ágata respirou fundo, e todos na sala ficaram em silêncio, como se o ar tivesse se tornado denso ao redor dela. Seus olhos olharam para cada uma das mulheres, como se buscassem força nelas antes de compartilhar sua história. O coração de Maria batia acelerado. O que poderia ser tão importante? Eu trabalhei aqui por muitos anos e vi coisas que vocês nem imaginam. Senhora Helena não apenas manipula a rotina de todas nós, mas tem segredos obscuros que podem prejudicar a todos. Um deles está escondido na sala de estar, onde ela nunca deixa ninguém entrar. As palavras de Ágata eram como um pedaço de gelo jogado na fervura da sala. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais poderia existir na mansão da senhora Helena? As outras mulheres começaram a se entreolhar, algumas parecendo mais nervosas, outras excitadas. Inclusive, eu vi um documento que confirmava que ela estava tentando vender propriedades da empresa à revelia. Acredito que ela pretende deixar todas nós sem trabalho, a menos que recuemos e aceitemos as condições dela. O murmúrio entre as mulheres crescia como um mar agitado. Maria levantou a mão, pedindo silêncio. Ágata, você tem certeza do que está dizendo? Sua voz era trêmula, mas elas precisavam saber a verdade. Sim, eu vi com meus próprios olhos. O documento estava na mesa dela.
Eu só não tive coragem para agir antes, mas a pressão que a senhora Helena coloca sobre nós é muito forte. Ela faz com que acreditemos que somos fracas, que não temos voz. Maria sentiu uma onda de solidariedade. Lembrava-se de cada dia em que se sentiu impotente diante da governanta. Mas agora, aquelas revelações poderiam ser a chave para mudar tudo. Precisamos reunir coragem, todas nós, disse com determinação. Não podemos deixar que ela derrube nossas esperanças. Um sentimento renovado de força começou a circular pela sala. As mulheres, antes apenas espectadoras, começaram a se levantar, um a um, como se despertassem de um longo sono. Se a senhora Helena acha que pode nos calar, está muito enganada, declarou Laura, uma colega que sempre foi quase uma sombra na sala. Então, o que vamos fazer? Precisamos de um plano, perguntou Isabela, sua voz cheia de emoção. Maria sorriu, agora cheia de esperança. Vamos reunir todas as provas que pudermos. Se conseguirmos expor a verdade, talvez possamos não apenas salvar nossos empregos, mas fazer com que a senhora Helena enfrente as consequências de seus atos. Com essa resolução, as mulheres começaram a se organizar, cada uma trazendo suas tarefas e habilidades. Maria sentia que a energia agora era contagiante. Elas estavam juntas. A força da união começava a transformar o medo em ação. Mas em meio a esse sentimento de luta, uma preocupação começou a assombrar Maria. E se senhora Helena percebesse o que estavam fazendo? O que poderia acontecer se ela soubesse que Agatha falará e que as outras estavam prontas para agir? Nesse momento de inquietude, o telefone de Maria tocou. Era uma mensagem anônima. Tremendo, ela abriu e leu as palavras que a derrubaram do seu estado de esperança. Cuidado! Alguém está observando você. O coração dela disparou novamente. O que estava prestes a acontecer? As sombras ao redor da luta de Maria e suas colegas estavam se tornando ainda mais profundas. E mais uma vez, a batalha passava de uma luta de vozes para uma guerra de estratégia. O que poderia significar essa mensagem? Maria sabia que novas questões pairavam sobre o que estava por vir. A união delas poderia custar caro. Seria aquele o começo do fim da senhora Helena ou uma armadilha mortal que elas não podiam ver? Maria sentiu o peso da mensagem em suas mãos, como se aquelas palavras fossem tijolos, construindo barreiras entre sua esperança e a realidade. Um turbilhão de pensamentos a invadiu. Alguém estava observando. Quem seria? Poderia ser a própria senhora Helena? Ou alguém próximo que também se beneficiava da opressão? As outras mulheres ao seu redor pareciam pegar a energia do seu temor. Laura, com o rosto pálido, sussurrou. O que fazemos agora? A senhora Helena não vai deixar barato. O medo era palpável, mas foi impressa em cada rosto a determinação que começava a emergir. Precisamos ser inteligentes, respondeu Agatha com os olhos brilhando de teimosia. Precisamos agir antes que ela descubra nossas intenções. A sala, que antes era um espaço de opressão, parecia agora pulsar com um novo intuito. Maria sentia os olhares fixos nela, a expectativa, a necessidade de liderança. Vamos dividir a tarefa. Alguém pode se infiltrar na sala de estar e tentar descobrir mais sobre o que ela esconde? Sussurros atravessaram o ar, vozes baixas que refletiam dúvida e coragem ao mesmo tempo. Eu posso ir, ofereceu Isabela com a voz firme. Sempre limpei aquela sala. Conheço os horários da senhora Helena. Se eu tiver a oportunidade, posso dar uma olhada. Maria sentiu um alívio ao ouvir as palavras de Isabela. Era a coragem que elas precisavam. Sim, isso é uma boa ideia. Precisamos também coletar mais informações, talvez conversar com outros funcionários ou revisar documentos. Há mais mulheres como nós aqui. Eu conheço alguém que trabalha na seção financeira, disse Laura com um brilho de esperança. Seria bom ver se ela sabe algo sobre as vendas que a senhora Helena está planejando. Um a um, as ideias começaram a fluir, como um rio que ganha força. Mas uma parte de Maria ainda se sentia inquieta. O aviso da mensagem ainda pesava em sua mente. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se formos descobertas? O que fazemos depois? Não podemos deixar o medo nos paralisar, respondeu Agatha, como se sentisse o próprio pânico de Maria. Precisamos agir rápido. O que temos a perder? Nossos empregos? Nossas vozes? As palavras de Agatha ecoavam, fazendo Maria refletir novamente. Algo mudará em seu interior, já não era mais uma simples faxineira. Era a mulher que tinha a capacidade de desferir um golpe contra a tirania que as oprimia há tanto tempo. Enquanto se organizavam, cada uma começando a focar na tarefa que podiam realizar, um ruído súbito no corredor fez o coração de todas disparar. O som de passos se aproximando. Os olhares se encontraram carregados de tensão. Maria imediatamente calculou a distância até a porta e o tempo que teriam para se dispersar.
É a senhora Helena, sussurrou Isabela com a voz trêmula. As mulheres imediatamente começaram a agir, rapidamente se dispersando e se escondendo em seus próprios cantos. Mas Maria não se moveu. Sentiu que também precisava ouvir. Aquele era um momento crucial, e a curiosidade agora era maior que o medo. Se a governanta estava por ali, poderia ouvir algo que mudasse o rumo do que estavam planejando. O que ela descobriria? Seria a chance de entender melhor toda a situação? O corredor estava calmo, mas a tensão no ar era insuportável. Maria se posicionou atrás de uma porta entreaberta, segurando a respiração, ou apenas esperando que sua determinação não fosse um erro fatal. Um instante depois, a figura imponente da senhora Helena passou, murmurando algo com um tom calculado. O que seria? Maria só tinha uma chance de ouvir, e naquele momento, ela percebeu que seu coração não pulsava mais com medo. Pulsava com a possibilidade de mudar tudo. E assim que ela se preparava para ouvir mais, um novo som ecoou, um barulho familiar, mas inesperado. O som de um telefone tocando alto e claro. Seu próprio celular. Maria sentiu a adrenalina subir. O que fazer? Responder ou continuar escutando a senhora Helena? Nesse instante, Maria teve que decidir. A segurança de permanecer escondida ou a coragem de atender o chamado, mesmo sabendo que tudo poderia mudar com um simples toque. Qual seria a sua escolha? Um misto de ansiedade e empolgação tomou conta de Maria. O telefone insistia em tocar, como um chamado urgente que testava sua coragem. Se atendesse, poderia arriscar tudo, mas permanecer ali poderia significar perder uma oportunidade valiosa. O que quer que fosse, a senhora Helena parecia ocupada. Era agora ou nunca. Com o coração na garganta, Maria puxou o celular para perto, hesitante. A tela iluminada mostrava o nome de sua irmã, Ana. Um impulso a fez atender. Ao colocar o celular no ouvido, o mundo ao seu redor desapareceu. Maria? Você está bem? A voz da irmã era um misto de preocupação e urgência. Eu vi a mensagem que você recebeu. O que está acontecendo? Maria olhou rapidamente para o corredor antes de responder. Ana, agora não é um bom momento. Mas é sério. A senhora Helena tem planos que podem afetar todas nós. Você precisa vir para casa. A voz da irmã era um grito silencioso, carregado de tensão. Sentimentos conflitantes encheram Maria. Ela queria correr para casa, mas a luta que começara em sua vida profissional agora era maior. Eu não posso. Estou em uma missão. Precisamos desvendar o que a senhora Helena está escondendo. Ana respirou fundo, como se pensasse em cada palavra. Seja cuidadosa, por favor. Eu não quero que você se machuque. Se precisa de ajuda, me avise. Eu vou. Conto com você. Maria disse antes de desligar, sentindo que o peso da responsabilidade aumentava em seus ombros. Com o celular agora em silêncio, Maria olhou novamente para o corredor. O que a senhora Helena estaria fazendo? Decidida, decidiu que não podia mais hesitar. Com cautela, ela se esgueirou pela porta, tomando cuidado para não fazer barulho. Os passos da senhora Helena podiam ser ouvidos, ressoando como um eco da tirania. Maria focou, tentando captar qualquer fragmento do que a governanta poderia estar dizendo. Tudo pronto para a reunião, certo? Ninguém pode saber. Temos que garantir que o plano siga sem interferências, a senhora Helena cochichou. As palavras atravessaram o ar como um punhal, cortando a esperança que ainda havia. O plano. O que seria? O coração de Maria disparou. Ela precisava entender mais. Se tivesse informações sobre essa reunião, poderia usá-las a favor delas. Avançou passo a passo, tentando alcançar um local onde pudesse escutar melhor, quando ouviu a porta da sala de estar se fechar com força. Cuidado, Maria! O pensamento gritou dentro dela. Estava tão focada que quase perdeu a noção do tempo. Com precisão, Maria ousou dar um passo adiante e olhou pela fresta da porta. A sala de estar estava vazia, mas as sombras dançantes revelavam uma luz azul e estranha tela de um laptop. Era a chance que precisava, aproveitar que a senhora Helena saiu. Maria respirou fundo e decidiu que não poderia mais esperar. Era hora de agir. Abriu a porta devagar, sem fazer barulho. O cheiro de mofo e desconfiança preenchia o ar. Cada passo em direção à mesa era como atravessar um campo minado. No entanto, antes que pudesse alcançar o sofá, o movimento a pegou de surpresa. Alguém apareceu, e a surpresa virou pânico. Maria ficou paralisada. O que fazer agora? O que ela faria se fosse descoberta? Pode ainda ser a chance para descobrir a verdade por trás daquilo tudo. Mas a coragem que sentia começava a escorregar por entre seus dedos. Seria essa sua chance de libertação ou uma armadilha mortal? O coração pulsando, Maria se preparou para o que estava por vir.
O destino de todas as mulheres cujos destinos haviam cruzado por ali dependia de sua escolha. Qualquer que ela fosse, as consequências poderiam ser drásticas. E bem atrás de si, uma voz familiar lançou um novo desafio. Maria, que bom que você está aqui. Era Isabela que se esgueirava pela mesma porta com um olhar determinado. O que elas fariam juntas agora? O choque da aparição de Isabela não permitiu que Maria processasse a situação imediatamente. O coração ainda pulsando forte no peito, ela lançou um olhar rápido para a amiga. Isabela parecia tão decidida quanto confusa, seu rosto refletia a urgência que Maria sentia no fundo da pele. Isabela, o que você está fazendo aqui? Maria perguntou baixando a voz enquanto se aproximava. Eu vi a senhora Helena saindo e não pude esperar. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Não posso mais ficar de fora, Isabela respondeu. Suas mãos trêmulas, mas firmes, mostravam uma determinação que Maria já conhecia bem. Você tem certeza? É arriscado demais, ela. Maria hesitou, imaginando a governanta furiosa. É por isso que estou aqui. Da última vez não fiz nada. Deixei que tudo acontecesse sem agir. Isabela exclamou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e coragem. Nós sabemos que ela esconde algo muito maior, algo que pode mudar as nossas vidas. E não estou falando só da nossa situação aqui. Acho que envolve algo que impactará muitas outras pessoas. Aquelas palavras ecoaram dentro de Maria como um chamado. Era verdade, a senhora Helena, com sua postura autoritária, não estava apenas controlando suas vidas, ela estava empurrando-as para a escuridão. Então o que você sugere? Maria questionou, mirando o laptop ainda brilhando na mesa. Precisamos de provas. Informação. Algo que a faça tremer. Isabela assentiu. Vamos ver o que conseguimos. Precisamos ser rápidas. Não temos muito tempo antes que ela volte. Com um movimento ágil, elas se posicionaram em volta do laptop. A tela estava aberta, cheia de documentos e números que pareciam contraditórios. Maria sentiu um frio na barriga. E se o que elas descobrissem fosse mais do que apenas um plano de controle? O que aquilo significava para as outras mulheres que estavam nas mãos da senhora Helena? Passando os olhos rapidamente, Isabela começou a revisar os arquivos. Aqui, olha isso, disse quando encontrou um documento que parecia relevante. Parece um balanço financeiro e vários nomes. Alguns que conheço. Maria dobrou-se para olhar, tentando não deixar de ver nada. O coração disparou ainda mais ao ver uma lista de pagamentos e transferências bancárias. Isabela, isso é sério. Não só prova que a senhora Helena está lucrando com isso, mas também pode envolver outros. Um barulho ecoou do corredor. O coração de Maria pulou dentro do peito. Era a senhora Helena voltando. Rápido, precisamos esconder isso. Maria sussurrou, sabendo que se a governanta as pegasse ali, não haveria volta. As duas tentaram rapidamente desviar do laptop, mas algo na porta se deslocou. A senhora Helena abriu a porta com um olhar frio, já pronta para ordenar e confrontar. E o que temos aqui? A voz dela estava carregada de um veneno silenciado, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Eu nunca imaginei que você estaria aqui, Isabela. Isso é uma grata surpresa. Maria ficou paralisada sem saber o que fazer. O medo invadiu sua mente, mas uma ideia a atravessou. Poderiam conseguir não só escapar, mas talvez até mesmo virar o jogo. A tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. A saída estava cada vez mais longe. Um passo em falso poderia significar o fim. Mas juntas, Maria e Isabela poderiam não apenas enfrentar a senhora Helena, mas também desvendar algo ainda maior. E enquanto preparavam-se para o confronto, uma voz desconhecida surgiu do fundo do corredor. Eu sei o que vocês estão fazendo, e vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Era um homem que a ambas deixará sem palavras. Quem ele era? E que segredos ele trazia consigo? Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Maria e Isabela trocaram olhares perplexos, completamente despreparadas para a presença do estranho. O homem, um funcionário que não haviam visto antes, parecia seguro de si, e isso trazia uma nova camada de tensão à situação. Quem é você? Maria se atreveu a perguntar, sua voz tremendo em um misto de medo e curiosidade. Meu nome é Lucas, ele respondeu, movendo-se com tranquilidade. Trabalho aqui na mansão, e tenho observado a opressão que você e suas colegas enfrentam. E a senhora Helena? Ela não é quem vocês pensam que é. As palavras de Lucas ressoaram como um alerta. O coração delas acelerou com a descoberta de que poderiam ter um aliado inesperado. O que você quer dizer com isso? Isabela questionou, insegura, mas cheia de determinação. Eu sei que ela tem um plano para vender propriedades e fechar filiais, mas o que ela esconde é ainda mais alarmante.
Espero que vocês saibam com quem estão se metendo, Lucas disse, olhando rapidamente para a porta, onde a senhora Helena estava prestes a entrar. Maria se lembrou da mensagem ameaçadora que receberá. Cuidado! Alguém está observando você. Agora fazia mais sentido. Senhora Helena tinha aliados e estava se preparando para agir. Precisamos de provas. Se você tiver algo que possa nos ajudar a expor tudo isso, deve nos contar agora, Maria insistiu, ainda de pé entre o laptop e Lucas, como uma guarda diante de sua amiga. Lucas fez uma pausa. Eu posso ajudar, mas precisamos nos mover rápido. Já tenho algo que pode ser a chave para desmantelar todo o plano dela, mas não consigo agir sozinho. Preciso de vocês, disse ele, sussurrando a última frase como se estivesse com medo de ser ouvido. Maria e Isabela não hesitaram. Estamos com você. O que precisamos fazer? Isabela perguntou, a empolgação substituindo a incerteza. Lucas começou a falar rapidamente e esboçando um plano. Primeiro, precisamos reunir os documentos e provas que a senhora Helena está mantendo escondidos. Se conseguirmos um vídeo dela conversando sobre a venda e as transferências de dinheiro, expor isso será mais fácil. Como conseguimos isso? Maria perguntou. Lucas sorriu. Temos que montar um esquema. Isabela, você pode voltar à sala de estar e quando a senhora Helena estiver ocupada, usar seu celular para filmar. Enquanto isso, Maria e eu vamos vasculhar os arquivos e procurar por tudo que ela possa ter escondido. Um plano estava se formando, e Maria sentia que talvez, apenas talvez, esse poderia ser o ponto de virada. Ela não poderia deixar isso escapar. No entanto, assim que se preparavam para agir, a senhora Helena entrou na sala, e o clima mudou instantaneamente. A tensão era palpável, como se estivessem em um campo de batalha. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com um olhar fulminante. Maria, sentindo coragem, deu um passo à frente. Nada demais, apenas organizando a sala, mentiu, a voz firme apesar da adrenalina. A senhora Helena sorriu de forma inquietante. Vocês acham que podem fazer o que quiserem aqui sem que eu perceba? Eu estou sempre atenta a tudo. Vão sair da minha praia. A improvisação forçada exigia que Maria e Isabela mantivessem a compostura. Naquele momento, a união e a confiança que haviam construído estavam em jogo. Precisamos distraí-la, murmurou Lucas, apenas para Maria ouvir. Isabela, comece a arrumar tudo. Diga que você precisa de ajuda com o que está na mesa, sugeriu Maria. Isabela cumpriu rapidamente, correndo até a mesa e começando a organizar os papéis que estavam ali. Desculpe, senhora Helena, estava apenas ajeitando. Você gostaria que eu fizesse algo mais? Eu espero que você faça seu trabalho corretamente, a governanta respondeu com impaciência. Enquanto a senhora Helena desviou a atenção de Isabela, Maria e Lucas se aproximaram da mesa. Os olhos deles buscavam qualquer documento suspeito que fosse uma pista do plano da governanta. O tempo estava passando rapidamente. Maria, Isabela chamou, mantendo a governanta focada na sua tarefa. Pode me ajudar aqui? Maria percebeu a oportunidade e ficou um pouco mais perto. E de repente algo prendeu sua atenção, um arquivo marcado com o nome de várias propriedades. Ali estavam listas e gráficos com números que falavam de várias transações. Para ela, era o que precisavam. Lucas sussurrou em seu ouvido. Pegue. É isso. Podemos usá-lo. A adrenalina tomou conta quando Maria rapidamente pegou o documento e guardou em sua bolsa. A senhora Helena não notou, e isso só aumentou a determinação de Maria. Com a ajuda de Lucas e Isabela, Maria começou a formular um plano. Os três precisavam sair daquela situação e reunir as informações necessárias para expor não apenas a governanta, mas todo um sistema que permitia que práticas abusivas ocorressem. Assim que a senhora Helena voltou sua atenção para Isabela, Maria gesticulou rapidamente para Lucas e juntos, eles saíram sutilmente da sala, com o documento importante em mãos. Agora precisamos apresentar isso ao resto das funcionárias, disse Maria, seus olhos brilhando com determinação. E emocionados e nervosos, partiram com a certeza de que aquelas informações poderiam ser a esperança que todas aquelas mulheres precisavam. Agora a luta por justiça estava em um novo patamar. Um confronto aberto e decidido pela dignidade de todas e Maria estava pronta para liderar. Era a hora de expor a verdade e mudar suas vidas para sempre. A hora da ação havia chegado e com ela a chance de liberdade. A flor que um dia brotara no meio da dor agora era um campo de girassóis, gritando por dignidade, por igualdade, por um futuro diferente. E ela sabia que juntas, não apenas enfrentariam a governanta, mas o mundo. E se a senhora Helena achava que podia desencadear o medo, não sabia que agora, elas não estavam mais sozinhas. Era a hora da virada, e Maria estava disposta a arriscar tudo por aquilo que amava.
Essa guerra, no entanto, ainda estava longe de acabar. Agora, se você chegou até aqui, não perca a oportunidade de fazer parte dessa jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem essa luta emocionante. Comente suas reações e sentimentos sobre esse desfecho, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Apenas verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!